é o crescimento pela aliança. Repita, o crescimento pela aliança. Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e ao seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E ouviu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Amado, ser chamado para a obra de Deus, na verdade é uma consequência de uma aliança que você faz com Ele. Amém? Preste atenção. Ninguém é chamado para fazer algo para Deus se não tiver aliança com Ele. Ninguém é chamado para estar com Deus se você não quiser. Sim ou não? Lembra daquela passagem do tanque de Betesda? Que Jesus entra no lugar onde tinha milhares de paralíticos, e Ele vai e cura apenas um homem. Ele poderia ter curado todos, mas naquele momento apenas um decidiu ouvir a tua voz e colocar em prática aquilo que Ele estava falando. Os demais até viram depois o resultado, mas o foco deles era olhar o mover das águas. Sem aliança, amado, nós jamais conseguiremos alcançar o propósito eterno de Deus. Esse propósito eterno de Deus para as nossas vidas, tanto no pessoal como no ministerial, na realidade é impossível separar o ministerial do pessoal. Às vezes eu me vejo fora da igreja, no meu trabalho secular, mas quantas vezes eu poderia tratar ou viver como uma pessoa normal, ou até imaginar que os problemas meus não tem nada a ver com os problemas da igreja, ou da igreja não tem nada a ver comigo. Poderia talvez imaginar assim, bom, agora é o momento que eu estou com a minha casa, com a minha família, mas a igreja sempre está junto, porque o meu chamado, o meu ministério anda junto comigo. O seu problema é o meu problema. Eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir na hora de orar não colocar você. Sabe por quê? Porque nós somos um, nós temos uma aliança. Quantas vezes eu orei dizendo, Senhor, abençoa o teu servo para que ele não desista, porque não é fácil, irmãos. Quantos seminaristas iniciam, começa com 50 e termina na hora de formar com 20? Porque a luta e a perseguição é grande. A vontade do diabo é que você não conheça quais são os teus direitos. Mas de uma coisa eu quero te dizer: Deus tem aliança com aquele que quer ter aliança com Ele. Ah, pastor, mas será que eu sou digno? Ele não está perguntando quem é digno, quem merece. Ele diz, se você quiser aliança comigo, eu andarei contigo, todos os dias estaremos juntos. Em toda a Bíblia, amado, nós observamos que Deus usou pessoas que tinham aliança com Ele. Deus jamais vai usar alguém que não tem aliança com Ele. E por termos uma aliança com o Senhor, tudo o que é nosso é de Deus, e tudo o que é dele é nosso. Ou seja, as bênçãos do Senhor acompanham as nossas vidas. Tudo que é dos seus pais não é seu por herança? Você pode até não administrar porque eles estão vivos, mas um dia vai ser seu, isso não tem como negar. Amém? É herança. Tudo aquilo que é do Senhor é nosso, e o que é nosso é dele. Porque aquilo que eu digo assim, não, isso aqui é meu, ninguém toca, o diabo pode tocar. Mas se eu disser, isso aqui não é meu, é do Senhor, eu quero ver o diabo tocar. O diabo toca naquilo que é seu, mas naquilo que é de Deus, jamais tocará. Vamos fazer algumas considerações sobre a aliança. Primeiro, a aliança é transferível para os nossos filhos. Preste atenção, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó, ele então ouve o clamor do povo que sofria, que estava sofrendo. Então, amado, nós começamos então a poder compreender que a falta da aliança faz com que o sofrimento do povo seja estendido. Deixa eu te dizer uma coisa, nós nos tornamos cristãos, aceitamos Jesus, nascemos de novo, e agora Cristo vive em você. Uma vez que Cristo vive em você, Ele te dá toda a liberdade, porque você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Até mesmo se você quiser pecar, Ele não vai te impedir. Ele vai falar, não faça,
Mas se você quiser fazer, ele não vai entrar na tua frente. Porque você é filho. E como filho, amado, nós podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. Porém, nós sabemos que todo ato existe uma consequência. Não é verdade? Para tudo que você vai fazer, existe uma consequência. De bom ou de ruim. Mas quando a aliança, ainda que você faz algo que desagrade o teu amigo, algo que desagrade o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, essa aliança não é quebrada. A pessoa não vai ficar feliz, mas ela tem aliança com você. Sim ou não? O pai, ele vai ficar triste porque o filho fez determinada coisa, mas ele não vai deixar de ser filho por causa disso. E quando você menos esperar, você será surpreendido. Assim é o Senhor. Aquele povo estava clamando, amado, no Egito, porque eles não tinham mais aliança com Deus. Eles foram levados cativo para o Egito justamente por isso, porque eram rebeldes. E nós precisamos compreender que a falta da aliança faz com que o sofrimento seja estendido. Talvez você esteja sofrendo alguma área da tua vida e não está entendendo o porquê. Eu quero te dizer que se você não tem aliança com teu irmão, com o teu líder, com o teu pastor, com a tua igreja, você não tem aliança com Deus. Se nós não temos aliança com o homem a quem nós vemos, como é que nós vamos ter aliança com Deus que nós não enxergamos? Eu preciso olhar para o meu pastor e ver nele o caráter de Cristo. Eu preciso olhar para o líder da minha célula e entender o seguinte: a partir de agora, nós somos um. Sabe, você me abençoa, eu te abençoo, eu tenho agora um referencial. Talvez não é a pessoa que você gostaria que fosse, mas deixa eu te dizer uma coisa: você só vai andar se você estiver ao lado de alguém que foi escolhido por Ele. Pastor Aloysio fala um negócio muito bacana. Ele diz assim: olha, quer ser abençoado? Anda comigo. E é verdade. Por quê? Porque eu sou abençoado, Deus está comigo. E uma vez que você tiver aliança comigo, Deus vai estar com você. Alguém vai falar assim: nossa, que prepotência. Não é prepotência, é verdade. É igual o estudioso, o inteligente, o nerd. Ele vai falar assim: cola na minha que você passa de ano. Anda comigo. Você só anda com os bagunceiros, burro que só tira nota 0. O seu grau de amizade é com os piores da classe. Começa a andar comigo, com a Maria, com o Joaquim, que somos os mais inteligentes. Porque em vez da gente fazer bagunça, nós estaremos estudando. Consequentemente, nós temos uma aliança para passar para o próximo ano. É nós que escolhemos a amizade, sim ou não? Quem faz aliança com derrotado, ele se torna derrotado. Preste atenção, amado. Deus, quando faz uma aliança com o Pai, Ele faz uma aliança também com os filhos. Eu não posso fazer uma aliança com Daniel e não ter aliança com a Mônica, consequentemente com os teus filhos. Porque eu falar para o Daniel: Daniel, você pode entrar na minha casa, mas não leva a tua esposa nem teus filhos, ele não vai entrar. Porque antes dele ter aliança comigo, ele tem uma aliança de família, de pai, de esposo. Sabe, irmãos? Sabe uma coisa que agrada o coração de Deus? Quando nós andamos em aliança. Quando você realmente é um com a pessoa. Como eu disse, talvez a pessoa que você anda não é a melhor pessoa do mundo, mas é aquela que Deus separou para estar do teu lado. Talvez o teu líder não é um pastor Aloysio da vida. Ele está iniciando, mas é alguém que disse: eu quero que você anda com esse, porque é com ele que você vai ter que andar. Até o dia, amado, que o Senhor te liberar, para que você então discipule outros. A aliança é transferida por causa da paternidade espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que eu sou, vocês passam a ser. Amém? Toda a igreja tem a cara do teu pastor. Deveria ser 100%, infelizmente não é. Infelizmente até os defeitos é igual. Vê o pessoal da Dínamos, se não é a mistura de Dênio Lara com Dênio Júnior. Não é verdade? O jeito de falar, de andar, são muito carinhosos. Não é verdade? Conversa com o pastor Gustavo, com o pastor Marcos Gato. Meu, eles são um doce de pessoa. Por quê? Porque o pastor deles é doce. Dênio Júnior não é tão doce como o Dênio Lara, mas tem a sua doçura.
Você talvez não é tão doce como Cristo gostaria, mas tem a sua doçura. Sabe, irmão, a melhor coisa é ter amigos. Quem tem amigo não anda só. Eu sei que às vezes na multiplicação da célula, nós ficamos tristes porque imaginamos assim, poxa, eu não queria sair daqui para ir para lá. Você não está saindo, você está construindo um novo lar. É quando um pai casa uma filha, né? E você tem que casar a tua filha, você fala, poxa, a minha princesa vai embora, mas ela vai construir um novo lar para ela. Agora ela tem o seu próprio castelo. Talvez você vai casar a sua filha com um rapaz que não é o príncipe que você gostaria. Você imaginaria assim, poxa, eu pensei um príncipe vindo num cavalo branco, né? E ela, como sempre tratei como rainha, mas de repente vem um ogro, fazer o quê? Ela gosta de ogro, não é de príncipe. Com príncipe talvez ela não seria feliz, mas com ogro ela sorri todo dia. Vocês jovens não são pais ainda, um dia vocês vão ser, se até lá Jesus não voltar. Vocês vão entender o que a gente fala. Ah, mas meu pai quer escolher marido para mim ou esposa. Não é escolher, a gente quer o melhor. Só que às vezes o nosso melhor, segundo os nossos olhos, não é o melhor. Eu vivi isso. Minha sogra e meu sogro não queriam que eu casasse com a pastora de jeito nenhum. Imagina, não tinha dinheiro, ainda era crente. E além de crente, pastor? Deus me livre. Não, ela merece coisa melhor. Tivemos uma arranca-rabo no começo. Sabe, uma guerra familiar. Teve um momento que a minha sogra parecia, sabe, um lutador de sumô. Queria me pegar de todo jeito. Mas passou. Hoje eu amo ela, ela me ama. Temos uma aliança. Sabe, irmãos? E hoje eu acredito, ela não fala para mim, mas eu sei. Que ela fala, esse foi o melhor marido para minha filha. E eu tomo posse. Eu sei que isso é verdade. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos aliança, ela é transferida aos nossos filhos. A bênção de Deus também transfere aos teus filhos. Porque a Bíblia diz que os pais santificam os filhos. E também como fala da mulher sábia que edifica a casa e a tola destrói. Sabe o que é santificar? É trazer esta aliança para dentro da tua casa. Gênesis capítulo 9, versículo 8 diz assim, disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você tenha algum filho que está desviado. Talvez você tenha algum filho que está afastado dos caminhos do Senhor ou está meia boca. Fique em paz, continue orando por ele, porque a aliança que Deus tem contigo vai se transferir a ele também. Porque hoje ele está afastado, mas ele nunca deixou de ser filho. Eu imagino que o pai do filho pródigo, na história que Jesus conta, do filho pródigo, imagine o tempo que ele saiu de casa, gastou tudo com seus amigos, com prostituição. Imagina, ele reivindicou uma herança do pai que ele estava vivo. Isso era um crime hediondo na época. Imagina como esse pai todo dia ia dormir quando colocava a cabeça no seu travesseiro. Sabe, porque ele foi apunhalado pelas costas. Era aquele filho que era tratado como príncipe. Era aquele filho talvez que mais amava. Possivelmente aquele filho, irmãos, que, sabe, o pai gostava de colocá-lo para dormir, contava história para ele, e um dia ele faz isso. Mas em vez de ele amaldiçoar, ele orava ao Senhor dizendo, eu sei que um dia o Senhor vai trazer meu filho de volta. E vai trazer vivo, para que uma grande festa seja feita. Não importa o que a nossa descendência faça, irmãos, porque Deus tem uma aliança conosco e também terá uma aliança com os nossos filhos, tanto os naturais como os espirituais. Esses dias eu vi uma pessoa que era da nossa igreja, e hoje eu vi de novo, eu esqueci o nome dela, uma senhorinha, qual é o nome? Irmã Sidneia. Quem lembra da irmã Sidneia? Ela está na Dínamos. Teve uma época que ela ficou doente e tem um filho, né?
Parece que só tem um único filho, eu não sei da história direito. Mas eu sei que ela não podia vir por um problema de coluna. E aí, como o filho era a nora, não sei, que ia para Dínamos, através de uma célula, ela acabou indo porque ela só podia ir de carro. E hoje estava lá na conferência, com certeza. Líder, eu não acredito que ela seja ainda, mas ela deve ser anfitriã, né? Até porque estava ali, entendeu? E eu fiquei feliz. Aí quando eu olhei, né, o Senhor falou assim para mim: você está triste? Não se entristeça. A sua parte da aliança você fez. E a extensão agora continua. Sabe, irmãos? Às vezes eu encontro algumas pessoas, falam: ô pastor, tudo bem? E eu, para conhecer, eu sou meio difícil. Eu sou um péssimo fisionomista. É mais fácil eu lembrar da voz da pessoa. Falar comigo por telefone e eu conheci a voz da pessoa, pode passar 10 anos, eu falo: pois não, fulano de tal, como que você conheceu? Né? Todo pastor conhece a voz da tua ovelha, mas a fisionomia não. Às vezes passa por mim e eu não sei quem é. E quantas pessoas já me abraçou e falou: pastor, você não lembra que foi você que me batizou? Eu falo: desculpa, irmão, eu não. Mas tantos anos, tanto tempo, pessoas que eu batizei, talvez não ficou na igreja, né? Mas de uma coisa, a Bíblia diz que a aliança que está comigo se estende a esses também. Hoje você está aqui, amanhã você pode ser pastor de uma igreja, está numa outra nação. Sabe, irmãos, a nossa unidade, a nossa aliança precisa estar tanto com os filhos naturais quanto os espirituais. Segundo, Deus não se esquece da aliança. Êxodo 2:24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Amados, veja como que Deus faz as coisas, né? Certa vez Elias, ele foi afrontado pelos profetas de Baal. E ele então diz o seguinte: eu vou clamar o meu Deus e você clama o seu. Começa vocês primeiro. O Deus verdadeiro é aquele que o servo clamar e ele desce fogo do céu e vai consumir toda a água que está aqui e toda a oferta que está no altar. Aí os adoradores de Baal começaram a adorar, ficou o dia inteiro e nada acontecia. Quando Elias foi orar ao Senhor, ele orou falando do quê? Da aliança. A oração dele foi: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ou seja, ele falou da aliança. Toda vez que nós falamos da aliança, nós estamos falando direto com ele. Toda vez que nós lembramos da aliança, nós estamos lembrando do sacrifício da cruz. É por isso que Jesus disse: você nunca vai conseguir chegar ao Pai se não for no meu nome, porque eu sou a aliança junto ao Pai que fiz contigo. Através de Cristo, nós falamos em o nome do Senhor Jesus, então todas as coisas acontecem. Mas nessa época Cristo não tinha vindo ainda. E quando Elias ora, ele ora da seguinte forma: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manda fogo. E o fogo desceu e consumiu toda aquela oferta, consumiu toda a água que estava em volta, queimou toda a madeira e o altar. Sabe por quê? E acabou com 450 profetas de Baal, porque Deus é Deus de aliança. Sabe, irmãos, você já notou como nós esquecemos das coisas que prometemos fazer? Quantas vezes talvez você disse que faria algo e não fez, que chegaria no horário e não chegou, que iria, mas não foi. Já pensou se Deus fosse assim conosco? A palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que proceder disso, o que passar disso, é procedência maligna. Sabe por quê? Porque quando você dá uma resposta, uma ordem, você está fazendo uma aliança. Eu vou dizer para o Ricardo: Ricardo, pode me aguardar amanhã 14h que eu estarei lá. Eu não posso simplesmente faltar porque o Sandro e a Gláucia chegou na minha casa por um problema talvez mais sério. E eu dizia: não, depois eu falo com o Ricardinho. Ricardo é meu amigo. Ele entende, ainda que ele não fosse meu amigo. Sendo então, aí então é que eu tenho que ter a responsabilidade de avisá-lo. Ricardo, aconteceu um imprevisto agora, não é do meu feitio fazer isso, mas eu estou com um problema aqui. Nós podemos marcar mais tarde? Talvez ele fale: não, pastor,
Vamos deixar para depois, isso aí não tem problema não, obrigado por ter ligado. Só que tem gente, amado, que é avoado. E sabe o que acontece? Aí entra a lei da semeadura. Toda vez que ele marca com alguém, alguém fura com ele, porque ele também é furão. Sabe, eu acho um absurdo, um absurdo. Entenda o que eu vou dizer agora. O líder de célula prepara uma palavra, ainda que seja a palavra de domingo, mas ele estuda. E aí ele está lá aguardando, preparou o ambiente para os irmãos chegarem, e simplesmente alguém não foi, e quando foi, chegou atrasado. Isso é falta de respeito. Sabe por quê? Porque você tem uma aliança com a tua célula. Você tem uma aliança de crescimento. O pastor prepara, às vezes passa o dia inteiro, quantas vezes eu paro a madrugada, preparando um sermão, ouvindo a voz de Deus, para ver o que vai falar contigo, e simplesmente porque aconteceu alguma coisa, ainda que fosse alguma coisa séria, você simplesmente falta ao culto, para não ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Jesus fala a respeito disso, que o Pai prepara uma grande festa, e aí chama os seus convidados, que eram os judeus, e eles não queriam ir, então cada um arrumou uma desculpa. Imagina, irmão, você prepara uma grande festa para os seus amigos, para quando eles chegarem aqui, eles vão ficar surpresos, porque eles acham que é apenas uma festa de aniversário, mas isso aqui vai ser uma coisa muito maior, e você não vê a hora, você passa dias, até não dorme direito, de tanta ansiedade, preparou os detalhes, o enfeite da mesa, a comida, preparou tudo, e sabe o que aconteceu? Na última hora não veio ninguém. Como que você vai ficar? Feliz? Oba, vai sobrar tudo isso de comida para mim comer a semana inteira? É isso. Isso é quebra de aliança. Saiba que se alguém te convidou, tem alguém te esperando. Ainda bem que Deus não é assim, né? Deus não se esquece de nada, com exceção de duas coisas que Deus esquece. Duas não, uma. Pastor, Deus pode esquecer alguma coisa? Você acredita que Deus tem alguma coisa que Ele esquece? Que toda vez Ele esquece? Tem. Hebreus 10, 17 diz assim, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Sabe por quê? Porque hoje você está em Cristo. O pecado que vier a cometer, sabe, a iniquidade que vier a cometer, ele vai olhar para você e vai enxergar Cristo. Ele não vai enxergar o Alexandre, o Ricardo, o Daniel, ele vai enxergar Cristo, e quando ele enxerga Cristo, ele diz, a oferta dele foi aceita, todo o sacrifício dele já está diante de mim, então tetelestai, está pago, está consumado, não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Mas pastor, você está falando de aliança e não de condenação. Então, deixa agora misturar essas duas coisas. Tu não é mais condenado, mas toda vez que nós quebramos a aliança, nós voltamos a estaca zero e temos que começar de novo. Sabe quando você escreve um texto, e no meio do texto você percebe que está errado, para você corrigir, você vai ter que apagar, vai borrar porque está escrito de caneta, o que você tem que fazer? Amassa aquela folha e joga fora. Depois que você amassou e jogou fora, você entendeu que não tinha erro, aí você vai então desamassar aquela folha, por mais que você tente passar um ferro nela, ela foi amassada. O seu amigo, ele até aceitou o seu perdão, o seu pedido de desculpa, mas deixa eu te dizer uma coisa, não deixa os seus relacionamentos amassados. Infelizmente, amados, a gente machuca mais as pessoas que nos amam e que a gente ama também, principalmente aqueles que estão do lado, porque você acha que ele vai entender. Amado, preste atenção, Deus não se esquece da aliança, e quando nós pecamos, nós estamos quebrando esse relacionamento com Ele. Ah, pastor, mas agora se o Senhor não lembra mais do meu pecado, o pecado que eu cometi no passado, o que eu cometer hoje, até o que eu cometer no futuro, já está perdoado, então, opa, vamos para a galera. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem se sente amado, a única intenção sua é fazer com que essa pessoa seja amada também. Você se sente tão amado, seu amigo te honra tanto, que você não tem coragem de desonrá-lo. Sua esposa te honra tanto, seu marido te honra tanto, seu pai e sua mãe te honra tanto, que você não tem coragem de fazer errado. E quando faz, a primeira coisa que vem é o arrependimento.
Fui criado numa família de 8 irmãos. Com meu pai e minha mãe, 10. Tá minha mãe dizendo, demorou, vai começar a história, é verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer todo tipo de droga. Mas sabe o que eu não quis me envolver nas drogas? Não porque não teve oportunidade. Isso naquela época, há mais de 20 anos atrás. 30, né, melhor? 40. Não, 30, porque se eu tenho 48, há 30 anos atrás eu estava nessa casa dos 18, né? Embora que não mudou nada. Tá... Melhorou mais, você vê minhas fotos antigas e fala, ufa, melhorou. Eu tinha oportunidade, amado, e tive amigos que morreram por causa de drogas, que andávamos junto. Tive a oportunidade de experimentar, mas quando eu experimentei, a primeira pessoa que eu lembrei foi da minha mãe. Foi da minha família. Eu não queria envergonhá-los, então eu preferi me afastar dos amigos que eu gostava, porque eles estavam totalmente emaranhados nesse negócio. Sofri, porque eram pessoas que andavam comigo, eu tive que fazer novas amizades. Sabe, irmãos? Mas quando nós amamos uma pessoa, como nós amamos a Deus, quando nós amamos o nosso líder, e nós nos espelhamos nele, você vai encontrar nele defeito, e defeito feio, grave, porque ele é tão ser humano como você. Talvez você olhe para o teu líder de célula e diz assim, eu gostaria que ele fosse alguém melhor, um pouco mais inteligente, um pouco mais sábio, um pouco mais santo, um pouco mais qualquer coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus mandou você andar com ele para você ver o quanto você também é falho. Terceiro, aliança com Deus é garantia de vitória. Quando Deus nos chama para a sua obra, Ele faz questão de revelar como que é, o que Ele vai fazer à tua frente. À frente de tudo, Deus vai colocar diante de você. Ou seja, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar ordem para que você vá em frente. Mesmo no momento de medo, Ele vai dizer assim, este é meu filho amado. E Ele vai te capacitar para isso. Josué 3,7 diz assim, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor olhou para Josué e disse assim, olha Josué, meu servo Moisés é morto, não te pasme, não te espante, porque eu tenho uma obra na tua vida, eu vou fazer este povo herdar a terra prometida, mas é você que eu escolhi para usar. Imagine você, irmão, quem que era Josué? Servo de Moisés, discípulo de Moisés. Mas por que Deus não chamou então Joaquim ou Zorobabel, ou Maria, ou José? Porque Deus chama aquele que anda junto com o teu servo, que é tão discípulo, que tem aliança, para que a continuidade da aliança se estenda a você. O profeta Elias, quando foi levado ao céu, ele tinha um discípulo chamado Eliseu, e se você ler a história, diz que Eliseu honrou ele em todo o tempo, até o momento da sua partida. Ele não partiu para a glória porque morreu, mas ele foi levado num carro de fogo. E a palavra de Deus diz que Deus então separa mais de 50 homens e profetas da época também, para ver Elias subindo aos céus, e Eliseu foi aquele que ficou no lugar. E eles viram o primeiro milagre que aconteceu a partir de Eliseu, que não sabia nem como fazer. Mas Deus, ele tinha aliança com Elias, ele tinha aliança com Eliseu, e lá na frente Eliseu teve um servo chamado Geazi, e Eliseu tinha aliança com Geazi. Sabe, irmãos, Deus é Deus de aliança. Conta a história também nos livros dos reis, que um dia Eliseu morreu, colocaram ele numa cova aberta, estava a cova, ao passar de muitos anos, estava lá apenas os ossos de Eliseu. Era ao término de uma montanha, e na briga de duas tribos, um deles foi ferido e saiu rolando, já morto, e ele cai exatamente numa cova que estava os ossos de Eliseu. Um dos ossos da costela de Eliseu perfurou essa pessoa que estava morta, e ela ressuscitou na hora.
Pastor, mas como é que osso de profeta ressuscita alguém? Porque ele pode até ter morrido, mas Deus continua com aliança com ele. Enquanto os restos mortais dele estivessem lá, até que o dia que o Senhor então falar para a terra, devolva os mortos que você consumiu. Falar para o fogo, devolva os mortos que você então engoliu, para a água sucessivamente. Enquanto tiver algo seu aqui na terra, Deus tem aliança contigo. Porque Deus não fez apenas em vida, mas Ele faz em morte. Ele fez no passado, Ele faz no presente e também fará no futuro. Eliseu nem sabe disso, um dia ele vai saber. Quando Jesus voltar e arrebatar todos aqueles que foram mortos em Cristo, mortos com aliança. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Fale o que quiser falar de você, mas Deus tem aliança contigo. E sabe como essa aliança ela vai se tornando corpo? Quando você resolve ter aliança com aqueles a quem você anda. Deus separou um líder para andar com você. Honre ele. Honre, mas honre mesmo. Porque você é que vai ser honrado. Elias, quando ele disse que ele estaria indo para outro lugar, ele fazia teste com Eliseu. Eliseu dizia assim: eu não vou. Aonde você for, eu estou contigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Deus de honra. Eu quero te dizer que Deus quer te honrar à medida que você honra. Deus tinha uma aliança com Moisés, e essa aliança também foi estendida para Josué. Deus disse para Josué que iria engrandecê-lo, como ele fez com Moisés, por causa da aliança de Deus com eles. E isso foi possível porque Josué tinha aliança com Moisés. Quanto mais você honrar, no momento da honra, é você que será lembrado. Uma coisa que eu aprendi isso desde muito cedo, e agora então que eu pratico mais ainda, eu costumo honrar o meu pastor. Eu costumo honrar a minha liderança. Eu estou indo para Goiânia semana que vem. Confesso que eu não tinha condição nenhuma, mas eu disse: Senhor, eu preciso estar lá. Nós vamos estar lá, sabe, na conferência de Goiânia. Quero honrar o meu pastor, quero honrar o pastor Dênio, quero honrar o pastor Aloísio. Talvez o pastor Aloísio, no meio de uma multidão de quase 30 mil pessoas, ele nem me enxerga, não tem problema. Mas eu quero estar lá. Eu quero ser ministrado, porque eu tenho aliança com vocês. Eu quero receber da fonte para trazer para a igreja. É o que nós temos feito. A que preço, pastor? Não importa a que preço. Se esse é o preço, então eu vou fazer. E essa semana eu estava orando, dizendo: Senhor, eu não tenho dinheiro para ir, mas eu confio que eu sou justo, que eu sou filho. No outro dia o telefone toca, fechei um serviço que era exatamente o valor que eu precisava para viajar. Sabe por quê? Porque eu quero honrar. E quando eu honro, quem é honrado sou eu. Então, meu irmão, tem gente que está preocupado com que o diabo usa pessoas para dizer: lá vai o puxa-saco. Tem gente que acha que honra é puxação de saco. Não é não. Imagine você que aquele filho que honra pai e mãe, os outros filhos, olha lá, é puxa-saco do pai ou da mãe. Mas se alguém tiver que ter alguma preferência, quem que vai ter? O José, não é? Que segundo os irmãos é puxa-saco, mas não é, ele honra, ele sabe honrar. E isso agrada o coração de Deus. Isso só foi possível, amado, na vida de Josué, porque ele honrava Moisés. Quarto, Deus honra a aliança de um servo fiel. Se você tiver uma aliança com o seu líder, você se beneficiará da aliança que seu líder tem com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Deus tem que fazer na vida do teu líder, Ele vai fazer na sua também. Por quê? Porque você tem aliança com Ele, consequentemente você tem pacto, consequentemente você é filho. Amém? Porque eu tenho uma aliança com a vinha, sabe, irmão? Eu sou beneficiado das promessas da aliança que eles têm com Deus. Esses dias minha esposa disse que ela viu uma ministração da pastora Márcia, que diz que o pastor Aloísio dorme com uma dívida de 100 mil reais por mês. Isso já faz anos.
Hoje deve ser muito mais. E ela falou, contando o testemunho dele, falou, e meu marido, ele é um homem muito simples. Irmãos, ele deita e dorme. Eu ainda tenho que aprender muito com ele, porque ele não sabe de onde vem o dinheiro. Mas ele sabe que chegar no dia, vai ser pago. Por quê? Porque ele entendeu que ele é filho. Se você está preocupado, o problema não é seu, o problema é de Deus. Passe a confiar nele. Se você tiver alguma dúvida, chama o teu líder em particular, fala, líder, ora por mim, eu estou passando isso. Eu creio que a tua oração vai mudar a história. Talvez ele vai ficar assim, impactado. Mas você sabe que Deus tem aliança com ele. E se tem com ele, você quer essa aliança estende até você. Sabe, irmãos? No ano passado, na conferência, a pastora Luísa falou que no outro dia ele tinha que pagar 750 mil reais. Na semana seguinte. E naquela semana ele tinha acho que 200 mil reais na conta. Aí ele falou assim, não vou tirar a oferta não. Não pense vocês que eu vou tirar a oferta pedindo não. Eu tenho certeza que chegar no dia, todas as pessoas que eu tenho que pagar vai ser pago. Porque essa obra é de Deus. Irmãos, eu sei o que é isso. Há 20 anos que eu sou pastor. Há 20 anos que eu estou à frente de uma igreja. Há 20 anos que a igreja está aberta e nunca foi fechada. Já teve crise, já teve muitas situações difíceis. Já teve membro que foi embora, que voltou, que chegou, que não tinha dinheiro, que estava desempregado. Mas nunca faltou, porque a palavra de Deus diz assim, sou eu que tenho aliança contigo. Sabe, irmãos? Aliança é algo que nós precisamos ter. Eu sou muito diferente do pastor Daniel. Eu não tenho as suas qualidades, que são muitas. Mas eu tenho algumas que ele também não tem. Não é assim? Isso não importa. Sabe por quê? Porque a obra não cresce por causa da minha qualidade, da qualidade dele, da qualidade do pastor Aloysio, ou das nossas virtudes. Mas a obra cresce por causa da aliança que nós temos com Deus. Amém? E só tem crescido. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amado, Josué só foi Josué, na história de Israel, porque ele serviu a Moisés. Amém? Ele só foi conhecido, e há o livro de Josué, porque ele foi fiel, ele tinha aliança com Moisés. E aí então, quando Moisés é tirado de cena, o Senhor chama Josué e diz assim, Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, a aliança continua, ela é transferida para os filhos, seja eles naturais ou espirituais. Pergunte para o teu irmão, para a pessoa que está aí do teu lado, quem é o seu Moisés? Quem é o seu Moisés? Seu Moisés é o teu líder. Cola nele, fica com ele, ora por ele, abençoa ele, e você vai ser abençoado. Sabe por quê, amado? Sabe quem é o seu Moisés? Pergunte para o teu líder, será que eu tenho sido um Josué? Vi ninguém falar nada, por quê? Na hora de perguntar quem é o teu Moisés, você encheu a boca. Agora quando fala de você, será que eu tenho sido um Josué? Você fala, não, é que meu líder está lá 3 cadeiras atrás. Tem importância. Depois de terminar o culto, você vai ter a oportunidade de abraçar ele, olhar no olho dele e falar, será que eu tenho sido o Josué que você precisa? Se eu não estou sendo, me avise, me fale, aonde eu tenho que mudar e consertar, porque eu quero herdar aquilo que Deus deu para você. Amém? A obra de Deus, amado, só pode avançar quando nós temos um espírito de servir ao irmão, como Josué serviu a Moisés. Amém? Eu quero entender que toda vez que a minha supervisão,
me chamar para qualquer coisa, eu quero dizer, estou aqui, porque eu quero a mesma unção que está sobre ele, sobre a minha vida. Já tenho, mas eu quero que multiplique mais. Porque eu quero que vocês também recebam desta fonte, desta água que jorra. Primeira vez que eu estive em Goiânia, amados, Daniel e Mônica estavam conosco, nós ficamos impactados com a igreja, né? Que igreja linda. Quem passa na rua, numa esquina, parece um shopping, ela tem toda a característica de shopping, até a altura. Eu acho muito mais bonita do que o Templo de Salomão. O Templo de Salomão tem muita pompa, muita riqueza, né? Mas lá você vê que realmente há uma unção muito grande. Sabe? Você entra no ambiente e você percebe a glória do Senhor. E um dia eu falei para o Senhor naquele dia, Senhor, eu quero ter uma igreja igual a essa. Ainda mais que eu sou chato. Imagina o que eu não vou colocar na frente desta igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem vontade de edificar para o Senhor aquilo que é de melhor, não para se aparecer, mas que Ele cresça. É legal chegar num ambiente, ter, sabe, ar-condicionado, um som de boa qualidade, cadeira melhor do que cadeira de cinema de 3D. Confortável. Que nós merecemos isso. Eu sei que o templo lá, o local, o prédio da igreja não é a igreja somos nós, mas nós gostamos de servir ao Senhor no lugar de excelência. Sabe, irmão, eu quero declarar para vocês que eu estou aqui para servir a vocês. Se tem alguém aqui que é servo, eu quero ser o primeiro. O título de pastor não muda em nada. Se eu tiver que pegar a vassoura e varrer a igreja, eu faço isso, e sabe o que eu faço? Eu sou o primeiro a fazer. Não para mostrar, nossa, como ele é bonzinho. Eu sempre fui assim, esse é meu natural. Eu quero que você seja o mesmo. Não precisa ninguém mandar, vai e faça. É preciso que você se disponha a servir ao Senhor comigo. Pastor, eu quero servir ao Senhor junto contigo. Você pode ter certeza que nós alcançaremos muito mais do que eu sozinho. O líder de célula, sabe, irmão, que não tem um líder em treinamento, que não se preocupa com isso, dificilmente essa célula vai multiplicar. Sabe por quê? Porque se ele entender que a célula é sua, não multiplica. Mas se ele entender que aquela célula é de Deus, ela vai se multiplicar e multiplicar e multiplicar. Porque você vai formar pessoas exatamente como você é, ou melhor do que você. Jesus falou sobre isso, que nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Olhe para o teu líder, vê os erros que ele tem, não cometa igual, porque ele vai ter muito. Olhe os acertos, junta com aquilo que você sabe, meu Deus, vai ficar muito melhor. É quando o pai olha para o filho e fala, meu Senhor, eu não consegui estudar, não consegui formar na 4ª série, mas eu tenho um filho que é médico. Eu não consegui juntar dinheiro para pagar a faculdade, mas eu e a minha esposa trabalhava na roça e ela lavava roupa para fora, e hoje nós temos filho advogado. Conhece de lei muito mais, tem muito mais experiência, porque essa é a vontade do pai, olhar para o filho e ver que ele prosperou. Se aliança. Sabe, irmãos? Se a tua célula não multiplicar, porque está faltando um Josué lá. Se a tua célula não está avançando, se você não está conseguindo enxergar ninguém para ser o líder em treinamento. Ah, pastor, está chegando o tempo da multiplicação das células, mas eu não sei quem que eu vou enviar. Sabe por quê? Parte é porque você não tem Josué, e outra parte porque você não tem sido Moisés. E como é que eu tenho que ser Moisés? Eu tenho que ousar. Moisés era ousado. Moisés se via diante de uma situação adversa, ele simplesmente dizia, agora nós vamos mudar essa história. O líder tem que ter esse espírito de ousadia. Para de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco. Ah, sou pecador, você não é nada, você é salvo, livre, liberto, curado, santo do Senhor. Quinto, Deus dá uma ordem para o povo, passe o Jordão. Olha o que ele diz em Josué 1:2. Moisés, meu servo, dispõe-te agora, passa esse Jordão, e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ele precisava passar o povo para continuar a obra. Moisés morreu, a obra de Deus parou? Não.
Porque tinha um Josué lá. Tinha dois, Josué e Calebe. Mas por que Deus levanta Josué? Porque Josué era discípulo. Josué tinha aliança, não que Calebe não tinha. Mas Josué grudava em Moisés e disse assim: aonde você for, eu estou contigo. Se você errar, erramos junto, mas estamos juntos e misturados. Se você cair, eu também caio, mas estamos juntos e misturados. É por isso que a aliança, na hora que o sacerdote vai fazer aliança com um casal, ele diz: esta aliança seja para a morte, para a vida, para a cura, para a saúde, para a doença, até que a morte os separe. Quem separou Josué e Moisés? Supostamente foi a morte de Moisés, que ninguém viu ele morto, mas enfim, foi a morte dele. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus está contigo, Ele quer mudar a sua história. Acompanha comigo no quadro. Estamos num momento crucial em nossa igreja. O pastor Alexandre está edificando novas células para o crescimento da obra do Senhor, respondendo ao seu chamado. Da mesma maneira, eu fui estabelecido pelo Senhor para levar esta obra adiante, e Deus nos dá duas ordens. Primeira ordem, letra A, dispõe-te. Ou seja, eu tenho que estar disponível, disposto, de coração alegre. Talvez aquilo que vai ser colocado para você fazer é algo que vai até te assustar, mas você tem que dizer assim: olha, eu estou disposto. Eu e você precisamos tomar uma decisão de prosseguir. Pastor Daniel Lara agora começa as viagens internacionais e edificar igrejas fora do país. Hoje nós já somos 44 igrejas, incluindo com a nossa. E muito breve, irmãos, vai ser levantado outras pessoas, outros coordenadores. Nessa fila eu já estou na fila. O primeiro foi o pastor Antônio, que não é Dínamos, né? Que é a igreja associada. O pastor Daniel falou assim: logo, logo se prepara que vai ser vocês. Eu falei: por enquanto eu não quero não, pastor. Deixa eu cuidar da minha igreja primeiro, né? Estabelecer. Depois vem as outras. Mas só nessa já veio mais 4. 2 de Eldorado e 2 daqui. Mas ainda estão andando com o pastor. Amém? Mas nós sabemos que a qualquer momento isso, né, tende a ser supervisor. E vai chegar um momento, amado, que eu vou ter que levantar pastores para continuar esta obra. Porque eu vou ter que ir para ou fora do estado ou fora do país continuar, porque essa é a vontade de Deus. Alguns eu carrego comigo. São os meus Josués. Não é verdade? E essa garotada que está aí, sabe, cheia de vigor, são os Josué de hoje. Eu vou partir para o Senhor, não que eu seja velho. Vocês estão rindo do quê? Eu não sou velho. Mas pelo o ciclo natural da vida, eu estou mais próximo da minha senha do que vocês que têm 16 anos, não é? 14, 15, 16, 17, 35 igual o Michael. Sabe, irmãos, a obra tem que continuar, mas essa unção, essa transferência só vem quando nós nos tornamos Josué. Amém? Temos que fazer a escolha. Podemos desistir da obra, ou então nós podemos mostrar quem de fato é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é o meu desespero, é o meu trabalho. O Senhor da minha vida é o sustento da minha família? Não. O Senhor da minha vida é Deus, porque eu estando nele, todas as minhas necessidades são supridas em glória. E de glória em glória eu vou sobreviver. Ou nós entendemos que Deus está nos levando a um outro nível, em uma nova posição, ou a gente desiste de tudo. Mas Deus não te chamou para desistir. Então, a primeira coisa que ele disse foi: Moisés é morto, agora dispõe-te. Segundo, ele disse: passe o Jordão. Olha que interessante essa imagem. Alguém com os olhos vendados andando numa corda. Passar o Jordão é isso, você não sabe o que te espera do outro lado. Mas eu tenho tanta certeza que Deus é comigo, que eu vou avançar e chegarei do outro lado. Sabe, irmão? O Jordão é o limite. É o que separava o deserto de Canaã. E para chegar a Canaã, nós temos que passar pelo Jordão. O Jordão é o que vai tirar, que vai separar Canaã do deserto.
Talvez você esteja hoje se encontrando num deserto, mas o Senhor diz: dispõe-te, passa esse Jordão, porque existe todo o povo da tua célula, e atrás dele existe milhares de pessoas que o Senhor está te conduzindo. Ele te deu um nome, Ele deu um nome que muda a sua história, Ele deu um nome inspirado por você, sabe, por Ele, para colocar na tua célula. Tua célula tem endereço fixo, tua célula tem nome, tua célula é uma pessoa a quem o Senhor levantou com um espírito de vitória, e Ele te diz: vai, Josué, vai, porque eu sou contigo. Aleluia. É impressionante que Deus faz com Josué exatamente o que Ele fez com Moisés. Moisés passa o povo pelo Mar Vermelho, e o Senhor chama Josué para passar o Jordão. Como Deus é bom, né? Faz a mesma coisa, só que numa proporção menor, porque ele era iniciante. Você começa com um riozinho, daqui a pouco vem um oceano. Mas a mesma unção que diz abre, abre os dois. Olha que interessante, voltando lá ao profeta Elias. Quando ele foi para ser arrebatado ao céu, ele pega a tua capa, bate na água, a água abre, que é o mesmo Jordão, e o povo passa. Quando ele volta, o Jordão já tinha fechado. O rio estava transbordando. Quando ele é levado aos céus, e ele diz assim para o seu servo: olha, pede o que você quer. Ele diz assim: eu quero ter a porção dobrada que está sobre você. Ele diz: dura coisa você pediu, mas se você me ver na hora que o carro de fogo vier me buscar, e você segurar a minha capa, você vai ter esta porção dobrada. E você conhece a história em que ele foi levado ao céu. Eliseu ficou tão impactado com aquilo, deve ser algo maravilhoso, um carro de fogo com anjos, levando um homem para o céu vivo. Ele ficou tão impactado com aquilo, que ele ficou sem saber o que fazia. E quando ele olha, a capa está descendo, e ele segura a capa. Ele tinha que voltar para o seu dia a dia. O que ele faz? Ele pega aquela capa, ele não sabia as palavras que usava, ele ainda estava impactado com o que aconteceu. Ele pega a capa e fala: meu Deus, e agora o que eu faço? 50 profetas olhando para ele, e ele diz assim: Deus de Elias, eu preciso passar. E tuf, toca na água, e as águas se abrem. A história se repete com Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e agora o seu discípulo abre o Jordão. Repita comigo: Eliseu abriu o Jordão. Josué abriu o Jordão. Estava esquecendo o nome já, tô ficando velho. Jesus foi batizado no Rio Jordão. E todas essas confirmações, a partir do velho homem que foi enterrado nas águas, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Jordão vai se abrir. Amém, meu irmão? É impressionante como Deus faz a história se repetir, sabe? Os desafios se repetem em um outro nível, talvez de uma outra forma, num outro lugar. Mas o Deus que agiu na vida de Moisés, agiu também na vida de Josué, sabe? O Senhor fez tantas coisas durante o tempo dos apóstolos, amados. E Ele vai continuar a fazer neste novo tempo em que nós vivemos. A ordem de Deus hoje é que a igreja marche para conquistar um novo território. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não ouviu mais a gente falar sobre prédios que nós estamos mudando. Eu acredito que esses que nós estávamos vendo, Deus não estava no negócio, por alguma razão, não sei. Confesso que a princípio eu fiquei meio chateado. Poxa, por que não aconteceu? A gente estava naquele fervor todo. Irmãos, nós estamos num tempo em que jogamos a tarrafa, a rede, pegamos muito peixe. Agora é a hora de escolher aqueles que realmente são peixes prontos para continuar a sequência, ou se são apenas filhotes que voltam, passam pelo buraco da rede e vão embora. Um dia eles podem até voltar, mas quando eles não passarem mais pela fenda da rede. Eu acredito que Deus está levantando uma igreja forte, estabelecida. Nós temos a meta de alcançar 100 células até dezembro de 2017.
Nós não podemos cuidar de todo mundo ao mesmo tempo, mas nós temos que cuidar devagar, porque Deus tem formado aqui muitos líderes, muitos Josués. E a formação não se dá de uma hora para outra, mas precisa de um tempo. Amém? Nós temos muitos jovens que serão homens e mulheres apaixonados por Cristo, que serão transformadores, serão divisores de água. E nós temos adultos aqui que já está caminhando de Josué e caminhando para ser Moisés. Então, no tempo certo, Deus nos dará a terra de Canaã. Sabe, amado? Nós, como líderes da casa de Deus, nós temos a responsabilidade de levar o povo à terra da promessa. Fomos chamados para derrubar gigantes, fomos chamados para derrubar as muralhas que o diabo tem se levantado. Sabe? As nossas células vão se multiplicar, sim. Nossas células kids se multiplicarão, os radicais livres tomarão essa cidade, sabe? Porque Deus tem um propósito conosco. A obra é do Senhor. E eu quero saber aqui, quantos se dispõem para ser como Josué? Quantos nesta noite dizem assim, pastor, isso tocou o meu coração. Eu quero ser um Josué na minha célula. Eu não quero ser nem Caleb, eu quero ser Josué direto. Sabe por quê? Porque eu vou honrar o meu líder, assim como ele honra o pastor. Eu vou honrar o meu pastor, da mesma forma que o pai disse que o filho teria que honrar. Eu vou honrar porque só quem ganha com honra sou eu mesmo. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, se prepare para viver dias de honra. Eu tenho vivido dias que eu tenho sido muito honrado. Em todos os meus anos de ministério, eu nunca fui tão honrado como eu tenho sido agora. A Vinha Dínamos, ela é nova, ela tem aproximadamente 4 para 5 anos. 4 anos de conferência. E 2 anos e pouco que ela se desvinculou da Vinha São Paulo e é uma vinha. Amém? E eu sou o segundo pastor da vinha, que hoje faz parte da nossa Vinha Dínamos, que não era Dínamos. Primeiro foi o pastor Antônio, depois fui eu. E atrás de nós abriu a porteira, agora está chegando um monte de gente. Chegou mais 30. Eu poderia dizer, não, eu já vi tantas coisas, eu tenho tantos anos de ministério, eu sou teólogo, eu não preciso nada disso. Mas quem me acompanhou no começo, que andou comigo nos primeiros encontros, entendeu que eu procurei me esvaziar o máximo. Sabe, irmãos? Não tenham vergonha. É isso que nós devemos fazer, honrar. Porque a honra é consequência que Deus vai derramar na tua vida. Então não seja soberbo. Honre o teu líder. Não acho que você é melhor. Talvez você pode até ser melhor. Eu acredito em muitos aqui que é muito melhor do que eu, dá 10-0. Mas vai chegar o seu tempo em que você vai colocar em ordem, em prática, essa melhoria que o Senhor te deu. Mas por ser melhor, não diminua aquele que você acha inferior. Porque enquanto você se achar superior, Deus vai te colocar sempre abaixo desta pessoa e talvez de pessoas mais abaixo do que ela. Porque é assim que Deus faz. Quando nós dizemos assim, Senhor, eu não tenho nada, aí é que você tem tudo. Você lembra a ministração da semana passada? Que fala sobre o leproso? Aquele que tinha uma lepra atrás da orelha era leproso. Era imundo. Aquele que tinha num determinado local, uma parte do corpo, era imundo. E no final, dizia o quê? Aquele que tinha o corpo todo cheio de lepra, era o quê? Limpo. Ué, mas como assim? O cara tem uma lepra aqui no meio do cabelo, mas ele faz um penteado, tampa, ninguém está vendo. Ele pode esconder, dizendo, eu não sou leproso. Está vendo alguma coisa aqui em mim? Tem uma lepra na barriga, mas ele não tira a camisa por nada. Agora, aquele que é todo leproso, ele é limpo, porque é desta forma que nós devemos chegar diante de Deus. Se você chegar e dizer assim, ó, Senhor, eu não sou Josué, mas eu sou um Judas Iscariote. Eu sou um rei Saul, talvez. É mais fácil você dizer, eu sou leproso, porque ele diz, aquele que é leproso reconhece o teu erro e eu vou te curar. Agora aquele que diz, não, eu só tenho um negocinho aqui, mas não é nada não, passa.
Sabe aquela pessoa que está com uma dor e você fala assim, olha, eu tenho um remédio bom aqui. Não precisa não, é só uma dorzinha. Então continua com a sua dorzinha, porque tinha um remédio e você não quis. Mas eu tenho certeza que a hora que essa dor for intensa, você pode morrer de medo de tomar injeção. Você vai procurar qualquer um na rua e falar, me leva para o hospital que eu preciso tomar uma injeção. É o caso do leproso. Se você reconhece que você não tem sido Josué como você deveria ser, é o seu líder que você precisa falar hoje. E ter uma aliança com ele. Porque nós teremos ceia, a última ceia do ano, e nós iremos fazer uma ceia de aliança com cada célula. Amém, irmãos? Nós iremos fazer uma ceia em que você vai ser impactado nesta ceia. A última ceia do ano, você vai dizer para o Senhor, Deus, eu tenho uma aliança contigo, porque tu és bom. Sempre foi, sempre será um Deus bom. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus é